Neemias, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler até o 16. É um pouquinho comprido, tá bom? Pessoal da mídia, eu estou na NVI. Glória a Deus. Vamos lá. Só deixa eu abrir aqui, meus queridos, o meu cronômetro. Porque a pastora às vezes se empolga, amém? E eu não quero cansar vocês. Vamos lá. Neemias, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir me encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz que está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, várias sugestões para vocês de nome, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Porque ela, Senhor, ela nos ilumina, ela nos restaura, ela nos corrige, ela nos transforma. Deus, a nossa oração nessa noite, Jesus, fala conosco mais uma vez. Fala conosco, Jesus, o nosso coração está aberto, Senhor. Todos os nossos pensamentos, Senhor, agora estão cativos a Ti, Senhor, aos Teus pés, Jesus. Espírito Santo de Deus,
Me usa como um canal nas tuas mãos nessa noite para a vida dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, nessa noite serem despertados por Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quantos aqui conhecem a história de Neemias? Faz um sinal assim com a mão. Deixa eu ver. Amém, a maioria. No início do ano, nós fizemos uma série chamada Novo Começo, onde nós fizemos uma exposição completa do livro de Neemias. Então, vários de vocês se lembram que Neemias é o copeiro do rei e que, em certo momento, ele recebe a notícia que a cidade dos seus pais havia sido destruída e ele pede permissão ao rei para que ele vá reconstruir os muros de Jerusalém. Ele pega todas as autorizações que precisa, todo o material que precisa, as pessoas que precisa e vai para a reconstrução desse muro. E ele começa então a reconstrução do muro de Jerusalém. E nesse capítulo onde nós chegamos aqui, no capítulo 6, é um momento onde mais uma vez os inimigos de Neemias, os inimigos contra essa obra, tentam atacá-lo novamente. Queridos, toda vez que nós estamos construindo algo para a glória de Deus, toda vez que nós estamos construindo algo que vai glorificar o seu nome, nós enfrentaremos oposições, nós enfrentaremos ataques. E todos nós, queridos, estamos construindo alguma coisa em nossa vida. Amém? Nós estamos construindo nossa família. Você casal, cuidando da sua esposa, cuidando do seu esposo, ensinando os seus filhos. Você está construindo a sua carreira. Você está trabalhando, você está estudando. Você está rompendo com a sua bolha, você está indo adiante, rompendo com a sua zona de conforto, você está construindo. E a gente tem a mania, queridos, de separar aquilo que é sagrado daquilo que é ordinário. Neemias estava reconstruindo um muro, mas aquilo tinha todo um significado, amém? E na sua vida ordinária, querido, tudo aquilo que você está construindo também é sagrado. O casamento que você está construindo é sagrado. A fé que talvez você está reconstruindo depois de muitas feridas, depois de muitos dilemas, é sagrada. A empresa que você está erguendo, que servirá para glorificar o nome de Deus, que servirá para mostrar como uma empresa pode prosperar, e mesmo assim abençoar, e mesmo assim fazer as coisas de forma honesta, que vai servir de exemplo para tantas outras pessoas, vai sofrer ataque. Você querer construir a sua imagem, pautado nos caminhos do Senhor, a sua reputação, na sua profissão, em tudo aquilo que você fizer, para a honra e glória do Senhor, sendo honesto, valorizando os princípios da palavra, acolhendo, amando, você vai sofrer ataques. E sabe, queridos, a gente pensa em ataques do maligno, ataques do mal, ataques do diabo, como uma dinamite que simplesmente vem e explode tudo, mas a verdade é que a estratégia dele é fazer com que a gente vá, pouco a pouco, tijolo a tijolo, abandonando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós construirmos. Vocês estão comigo? Amém? Queridos, aqui na AME nós não falamos do diabo, nós não ficamos dando propaganda para ele, mas nós falamos sempre que nós não devemos subestimá-lo e nem hiperestimá-lo. Amém? Você não deve superestimar o diabo achando que tudo é o diabo, porque muitas coisas são consequências de escolhas erradas, muitas coisas é simplesmente a vida acontecendo. Mas você também não deve subestimar o diabo como se ele não tivesse uma agenda programada e insistente para tirar do propósito de Deus. Para tirar dos caminhos do Senhor. Para roubar do seu coração a palavra, a promessa que o Senhor te entregou.
para fazer com que os seus olhos foquem naquilo que não é de Deus para a sua vida. Na nossa vida, queridos, nós temos constantes convites para a gente descer do muro. A gente está aqui diante dessa intimidação que Neemias está sofrendo, que nada mais é, querido, um convite para ele abandonar, para parar ele, para descer ele desse muro. A palavra de Deus nessa noite para nós é: nós não vamos parar, amém? Diga para você mesmo: eu não vou parar. Então, queridos, o diabo ele não chega do nada, né? Com aquele convite escancarado: ei, desce aí um pouco do muro, sai um pouco aí do seu propósito. Vem pecar aqui comigo. Não é assim. Começa com: vamos ali tomar um cafezinho. Começa com uma conversa inocente. Começa com aquela notificação no Instagram. Começa com aquele comentário: ei, vem cá, deixa eu te falar o que o fulano está falando sobre você. Deixa eu te contar as coisas que estão falando de ti. E você pensa: ah, não tem nada a ver. Capaz. O que é isso? E aí você subestima as artimanhas, os sofismas, as estratégias do inimigo. E quando você vê nesse não tem nada a ver, não tem nada a ver, você já saiu do muro e você já está sentado na mesa errada, deixando de construir aquilo que o Senhor te chamou para construir. O pastor Lennon pregou no domingo passado o Salmo 1. Quem estava aqui? Salmo 1 diz: felizes são, ou bem-aventurado é, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, as artimanhas do diabo, as armadilhas do diabo, elas são sutis. Quando a gente vai para esse texto, a gente percebe que a primeira coisa que ele tenta fazer é distrair Neemias, é distrair o povo. Então deixa eu recapitular aqui com vocês, que eu estou um pouco lenta nessa introdução. Vamos lá. Neemias está construindo um muro de Jerusalém, reconstruindo o muro. Amém? Nós estamos reconstruindo, estamos construindo coisas na nossa vida que são sagradas, que foram dadas por Deus. E que, como sagradas dadas por Deus, vamos sofrer ataques. Amém? Mas Neemias vai nos mostrar, queridos, como nós podemos responder diante desses ataques e como nós precisamos estarmos atentos. E a primeira artimanha do diabo, a primeira armadilha do diabo é tentar distrair Neemias. Distrair ele para ele descer do muro. Sanbalate e Gesem chamam Neemias para uma reunião tipo amistosa, assim, tipo: cara, vem cá, vamos conversar. Só que onde? Na planície de Ono. Queridos, a planície de Ono ficava distante de Samaria, ficava a 50 quilômetros de Jerusalém, era um lugar hostil para Neemias. Não era um encontro amistoso, era uma emboscada para matar Neemias. Neemias ainda ele está completamente vulnerável nesse lugar. Neemias já tinha erguido, querido, todos os muros, mas faltavam as portas. Eles estavam no meio do caminho. E deixa eu te falar uma coisa: o diabo é insistente com quem está no meio do caminho.
O diabo ataca, queridos, de maneira especial aqueles que estão no meio do caminho. Porque se ele te faz parar no meio, a obra não é concluída. Se ele te faz parar no meio, tu desiste do teu casamento. Se ele te faz parar no meio, você desiste de educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Se ele te parar no meio, você desiste do ministério que ele colocou nas suas mãos. Se ele te parar no meio, ele faz com que na sua profissão, no seu trabalho, você se corrompa. E você não seja a luz de Deus aonde você vai estar, aonde Deus quer te colocar. Vocês estão comigo? Amém? Então, queridos, a primeira artimanha do diabo, a primeira estratégia do diabo, o primeiro sofisma do diabo é distrair. E, queridos, as distrações são enormes. A gente vive com esse celular aqui na mão e pensa numa coisa que distrai a gente. É ou não é? Metade da população acha que tem TDAH. Não é TDAH, é iPhone. É Instagram, TikTok. Distração em cima de distração. Que você pensa, tem nada a ver. Deixa eu ali, a tática aqui é, ei, chega aqui, vamos conversar. Vamos dialogar. Aí você senta para dialogar com o teu inimigo, sem discernimento. E quando você vê, você já está abrindo mão dos valores do evangelho. Você já está fazendo concessões e pequenas concessões. Vai virar, irmão, uma coisa que vai te derrubar. Quando você vê alguém que cai feio, num roubo, numa traição, pensa aí em algo, a pessoa desabou. Parou no meio do caminho. Não começou com uma quantia gigante sendo colocada na mão dela e falando, quer pegar ou não? Começou nas pequenas concessões. Começou no, é só um coraçãozinho. É só ai que linda. Começou não, é só trocar o WhatsApp aqui. É só um cafezinho. E aí quando você vê, querido, você está sentado, dialogando, cedendo seus valores, as verdades do evangelho. O diabo não aparece com chifre, irmão. O diabo aparece com um convite educado. Não é o pecado feio que te destrói primeiro. É essas distrações pequeninhas. É as pequenas pedrinhas. É essas coisas que você vai pensando, não tem nada a ver. Deixa eu seguir aqui essa galera, e você segue. Aí daqui a pouco você está olhando a timeline todo dia. E daqui a pouco aquele conteúdo está entrando na sua mente, aquele conteúdo não tem nada a ver com as verdades do evangelho. E aí daqui a pouco isso te dessensibiliza, você naturaliza, todo mundo faz assim. E aí quando você vê, você já está rindo junto. Quando você vê, você já também está achando engraçado. Quando você vê, você já está distraído com tanta coisa. E você já está vivendo coisas que não são os seus valores. Deixa eu te perguntar, de que muro você tem descido sem perceber? Só por distrações disfarçadas de convites inocentes. O que tem distraído você do propósito? São as vozes que você está ouvindo? São as amizades que você tem que não são legais? O que é? É um futebol na segunda, quarta e sexta que agora você não tem mais tempo para sua esposa? É agora uma academia que você não sai mais de dentro enquanto os seus filhos e o seu esposo estão lá esperando por você? É a internet que faz com que o teu filho esteja do teu lado o tempo todo e você não dê conta de olhar nos olhos dele.
O que está te distraindo? Queridos, essa palavra é uma palavra de despertamento, amém? Porque toda vez que o Senhor nos desperta, Ele também está nos livrando. É uma noite que o Senhor quer nos despertar para nos livrar, queridos, de cair em emboscadas. De cair em lugares que nós não queremos. Pela falta de foco. Pela falta de limite. Pela falta de consciência. Ei, nem tudo que aparece na tua frente é para tu ter. Nem toda mesa que aparece é para tu sentar. Tenha discernimento, tenha clareza. Deus não é contra todos os seus desejos, mas Ele vai investigar a motivação do seu coração e como você vai se relacionar com o seu objeto de desejo. Se isso não vai tirar completamente você do foco, do propósito de Deus. Vocês estão comigo, amém, irmãos? Vocês estão quietinhos? Qual que é a primeira artimanha? Distrair. Fala comigo, distrair. A segunda, intimidar. Então vamos lá. A gente viu que Sambalat, Tobias, Gesem chamam ele para conversar e ele fala: eu estou executando um grande projeto. Aqui é que está, irmãos, eu estou executando um grande projeto. Eu não posso descer. Neemias tem clareza daquilo que Deus colocou nas mãos dele, é importante, é grande. Sabe o que o diabo faz? Faz com que você olhe para aquilo que Deus colocou nas suas mãos e desdenhe. E ache que é pouco. Sabe o povo de Israel, no deserto? Que desdenhou do maná descendo do céu, e aí o Senhor manda as cordonizes, glória a Deus, saiu. Para de desdenhar do que Deus te deu. Valorize. Vou falar, tem um monte de homem, um monte de mulher, vou separar, porque eu quero a minha liberdade. Para de bobiça. Lute pelo seu casamento, lute pela sua primeira aliança. Isso é algo sério. Para de se distrair com o que falam na internet de liberdade, de independência. Meu querido, se não aconteceu algo muito sério, violência, traição, lute. Faça o que tiver a fazer para valorizar a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Seu filho, sua filha. Às vezes está completamente distante de você porque você não tem tempo de qualidade com ele. Porque você não reconhece o quão é grande o seu papel de mãe, como é grande o seu papel de pai. Como é valioso, como é sagrado, como é santo. Porque você está distraído. Focando em tudo aquilo que te falta. Tipo Adão e Eva, sabe, no paraíso, que eles podem comer de todos os frutos, menos de um. Aí a serpente vem e fala, mas daquela você não pode. Aí a gente não olha para tudo que Deus já deu. Olha para aquilo que ainda não conseguiu alcançar. Ei, para com isso. Pare de desdenhar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é precioso, que é valoroso, que é sagrado. Neemias tinha clareza, eu estou construindo algo grande aqui, eu não vou me distrair. Eu não vou parar para dialogar, eu não vou descer daqui, porque aquilo que Deus colocou nas minhas mãos é grande. Reconstruir a minha fé, reconstruir a minha intimidade com Deus. Voltar para os caminhos de Jesus. Reconstruir a minha vida nele. Tudo isso é grande demais. Eu não posso parar. Então, primeiro ele tenta intimidar. Eles mandam 4 vezes a mesma mensagem.
E todas as vezes, Neemias dá a mesma resposta. 4 vezes, o inimigo é persistente, não é, irmão? Se ele não consegue uma estratégia, ele vai para outra. O inimigo é persistente. Mas Neemias, ele responde do mesmo jeito. Da mesma forma. A mesma resposta. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. A primeira vez ele respondeu isso. A segunda vez ele responde: eu estou executando um grande projeto e eu não vou descer. A terceira: eu estou executando um grande projeto e eu não vou descer. A quarta: eu estou executando um grande projeto e eu não vou descer. Tem uma técnica da CNV, da comunicação não violenta, do Rosenberg Marshall, que é disco arranhado. Que ele fala que quando uma pessoa está querendo discutir com você, e você está firme naquilo que você deseja, você aplica a técnica do disco arranhado. Sabe o disco arranhado que toca a mesma fita o tempo todo? Sabe aquela pessoa que está teimando contigo que a lua é rosa, e tu sabe que a lua não é rosa, mas ela quer te enlouquecer, com tanto argumento que a lua é rosa? Aí você enlouquece, depois ela te chama de louca. Você aplica a técnica do disco arranhado. Não, não quero, muito obrigado. Não, não quero, muito obrigado. Não, tenho algo melhor para fazer, não quero, muito obrigado. Você também precisa ser persistente, amém? A primeira coisa que ele tenta fazer é distrair. E aí quando ele vê que ele manda 4 vezes esse recado e 4 vezes Neemias responde a mesma coisa: eu estou fazendo algo grande e eu não vou descer, ele parte para a intimidação. Lembra que eu falei para vocês que o diabo ele vai mudando de estratégia? Ele tentou te distrair, mas você está focado. Agora ele tenta te intimidar. E aí ele manda uma carta, já num tom completamente diferente, tom de ameaça. Agora, queridos, o inimigo ele cria uma fake news. A narrativa é: ei, Neemias não foi só reconstruir os muros de Jerusalém por amor, por zelo. Ele está tentando se levantar contra o rei. Agora, queridos, Neemias recebe uma intimidação que está contando uma mentira. Já que eles não conseguiram matar Neemias na planície de Ono, eles vão tentar acabar com a reputação de Neemias. Começar a disseminar a mentira entre o povo. Começar a espalhar informação mentirosa para causar intriga, para causar confusão. Essa mentira, queridos, estavam dizendo que as intenções de Neemias não eram puras. Amém? E queridos, quem aqui nunca sofreu uma intimidação? Quem aqui nunca foi perseguido? Quem aqui nunca passou por esse momento onde as pessoas inventaram mentiras ao seu respeito, mentiras sobre você? Que te tanto repetir até você para e olha: meu Deus, será que não é verdade? Será que eu não fiz isso mesmo? Será que eu não sou isso mesmo? E a maledicência, querido, sendo espalhada, ela cria tanta confusão, ela cria tanta divisão, que isso vai te cansando, sabe? Vai te cansando. Eu contei hoje de manhã, vou contar agora à noite, não tem problema com isso. Nesse processo, querido, de 2 anos, como presidente da igreja, eu sentei em algumas mesas que eu ouvi tanta mentira, tanta mentira. Uma delas, a Ju estava junto comigo. Que uma hora eu parei e falei assim: ai, Jesus, ai, tô cansada. Tá me irritando. Tá me desgastando. E a pessoa falou exatamente o que ele disse aqui, ó. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Quem é Gesem, irmão?
sentei na mesa. E a pessoa falou, pastora, falaram isso e aquilo. Eu falei, isso é mentira, mas o fulano diz que é verdade. A minha cara ficou igual a de vocês. Por dentro, eu estava, Jesus, dá-me domínio próprio, Senhor. Dá-me domínio próprio, Jesus, porque se eu for responder do jeito que eu quero responder, não vai sair legal esse jantar aqui. A gente faz cara de alface, que a gente aprende na psicologia, ó, serve nesses momentos. A gente fala, querido, não é verdade. Mas o fulano e a fulana falaram, pastor, mas não é verdade. É assim, o diabo vai te intimidando, sabe? Vai te cansando. Porque quando ele não consegue te distrair, ele começa a inventar mentiras ao seu respeito. Porque é uma forma de te intimidar. É uma forma de te parar. É uma forma de te cansar. E muitas vezes, querido, você cai não porque você está fraco, mas porque você está mega cansado. Quando a gente não cuida desse cansaço, quando a gente não vai para esse esconderijo do Altíssimo, quando a gente não se esconde em Deus e a gente deixa esse cansaço se acumular, e se acumular, e se acumular, a gente para no meio do caminho, a gente desce do muro. Eu tive vontade de descer do muro. Eu falava, Jesus, não é possível, que mente criativa. Meu Deus, a Hollywood está te perdendo. Que eu nunca vi uma narrativa tão doida como a tu criou. Meu Deus, eu preciso finalizar. Vamos lá. Neemias não se distraiu. Eles tentam intimidar Neemias, inventando mentira. Isso vai cansando, sabe? Falando de cansaço, querido, cuidado, cuidado, cuidado. Você está muito cansado. Você está exausto. Você está sobrecarregado. Cuidado, você está vulnerável. É nesse momento que aparece o desejo por alívio imediato, por prazer imediato. E é nesse momento que você peca. É nesse momento que você procura a fuga. É nesse momento que você procura alguma coisa para satisfazer a sua alma e que tire aquela dor, aquele cansaço de você. Elias, ele vence todo o exército. Ele luta durante 3 anos. E ele está tão moído, está tão cansado, quando Jezabel fala, eu vou te matar, ele vai parar dentro de uma caverna. Como se fosse a gota d'água, sabe? Você já passou por essa situação onde parece que você enfrenta, mas aí vem uma pessoa com um comentáriozinho. Com uma ameaça. Que você sabe o tamanho do seu Deus. Você sabe tudo que ele já fez por você. Você sabe tudo que você já viveu nele. E aí você dá ouvidos a essa ameaça porque você está cansado. Você está vulnerável. Então, queridos, o objetivo do diabo não é só te atacar, é te cansar. Porque cansado a gente se torna presa fácil, amém? Então ele tenta distrair, ele tenta intimidar e ele tenta corromper, para a gente finalizar. Já que tu não desceu para conversar com a gente, já que tu não se intimidou, que tu disse, isso aí não é verdade. No dia eu disse, né? No dia eu ainda falei, isso aí não é verdade. Só disse isso. E aí Deus calou a minha boca. Para eu não falar mais nada. Um dia, versículo 10. Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão essa noite.
Vamos ao templo, vamos nos esconder. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Neemias não era sacerdote nem levita. Esse lugar que ele fala, vamos nos esconder no templo, é tipo, vamos esconder lá no Santo dos Santos, aonde somente o sacerdote pode entrar. Então esse terceiro ataque a Neemias é para ele se corromper, é para ele pecar, é para ele fazer algo errado. E olha só, vem de alguém que está falando tipo, eu quero te proteger. Eu quero te dar um livramento. Sabe o famoso lobo vestido em pele de cordeiro? Existe, irmão. Abre teu olho. Nem todo mundo que vem com a biblinha debaixo do braço, falando, querido, eis que te digo, é de Deus. Nem, gente. É por isso que nós precisamos buscar ao Senhor para ter discernimento espiritual. Vocês acham que já não chegou gente com Bíblia aberta na minha mesa, no meu escritório? Para trazer intriga, confusão, divisão nessa casa, nessa igreja, na minha liderança? Em nome de Deus, já. Sim. Não foi uma e nem duas vezes que pessoas falando em nome de Deus falaram coisas que não tinham nada a ver com as palavras de Deus, com o propósito de Deus. E aí, querido, quando você está guardado em oração, o Espírito Santo de Deus te dá discernimento de espírito e você sabe, não é de Deus. Isso não vem de mim. Nenhuma palavra de Deus se contradiz. Nenhuma palavra de Deus, querido, vai te jogar contra a tua mulher, vai te jogar contra o teu esposo, vai te jogar contra o teu filho. Vai te jogar contra amigos que estão no seu lado, te apoiando. Nenhuma palavra de Deus faz isso. Então, queridos, a terceira forma é tentar corromper. É tentar fazer com que você peque. É tentar fazer com que você se perca. Semaías, queridos, queria que Neemias profanasse. Queria que ele se corrompesse. Porque o líder que se corrompe, queridos, ele leva um monte de gente junto com ele. Fique de pé nesse lugar. Neemias reconhece. Neemias primeiro responde assim, ó, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Se você for lá em 1 Reis, capítulo 13, você vai ver um homem que não se corrompeu pelo dinheiro, mas se deixou corromper por ouvir um profeta falso. Talvez algumas pessoas se aproximem de você, querido, para te trazer conselhos, para te trazer palavras, para te trazer soluções, que são soluções que no final você vai acabar se corrompendo. Mas quando a gente tem esse posicionamento, queridos, a gente
não se distrai. A gente não se deixa intimidar. E a gente não se corrompe, amém? E quando a gente não se deixa distrair, quando a gente não se deixa intimidar, quando a gente não se corrompe, o muro é concluído. As portas são colocadas. E a cidade fica segura. Queridos, Neemias não desceu, não parou, e todos reconheceram que foi Deus, que foi o Senhor, amém? Deixa eu te falar, o diabo, ele não teme o seu talento, o diabo, ele não teme os seus dons, o diabo não teme a sua inteligência, o diabo teme a sua perseverança. O diabo teme que você continue, e continue, e continue, e continue, e não pare. Queridos, Neemias foi fiel. Não desceu do muro, amém? Mas a verdade é que nós, como eu falei para vocês aqui, eu tive vontade de descer do muro algumas vezes. Por conta de distrações, por conta de intimidação. Mas quando nós sabemos que é uma palavra de Deus que está sobre a nossa vida, quando nós temos clareza do propósito, e principalmente quando nós sabemos em quem nós estamos, nós conseguimos permanecer. Porque a verdade, queridos, é que vira e mexe, a gente dá uma olhada para trás, a gente dá uma saída do muro. E se a mensagem fosse essa, seja como Neemias, não seria sobre nós, não seria sobre Jesus, seria sobre nós. Amém? Porque a gente muitas vezes desce pelo cansaço, muitas vezes a gente desce pela intimidação, muitas vezes a gente desce pelas vozes erradas das pessoas que a gente deixa se aproximar da gente. Se a mensagem fosse apenas essa, queridos, seja como Neemias, isso ia ser mais um peso para a gente. Mas a questão, queridos, é que existe um maior do que Neemias, amém? A questão é que Jesus também recebeu convites para descer. Jesus também recebeu tentações. Ei, transforma essas pedras em pães. Usa o teu dom para benefício próprio, para te alimentar. Jesus também ouviu da boca de Pedro: não, Senhor, não vai para a cruz. Jesus também ouviu no Calvário: ei, se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas, queridos, ele não desceu, e porque ele não desceu, hoje nós podemos ficar de pé, amém? Porque ele não desceu. Hoje, toda vez que nós nos distraímos, todas as vezes que nós nos sentimos temerosos, todas as vezes que nós nos deixamos intimidar, nós podemos nos levantar novamente, porque não é sobre a força do nosso próprio braço, não é sobre a nossa perfeição, mas é sobre a perfeição de Cristo. É porque Ele se manteve de pé em nosso lugar, é só por isso que nós podemos ficar de pé. É só por causa de Jesus. É só por causa dEle. O evangelho, queridos, não é essa notícia que diz: ei, você é forte. Você vai vencer. Porque você é forte. O evangelho é essa mensagem que Deus diz: ei, Cristo venceu no seu lugar e é por isso que você pode vencer. Cristo ficou de pé no seu lugar e é por isso que você pode levantar todas as vezes que você cair. Cristo ficou de pé.